Paz do Senhor, meus irmãos, bom ano a todos, que Deus abençoe a todos nesse ano de 2020. Eu queria justificar, já que eu não consegui dar a primeira lição de número 1 da revista desse primeiro trimestre de 2020, já que eu tive dificuldade para ter acesso à revista. Mas hoje, nossa lição de número 2, cujo tema é a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade, nós vamos ver, irmãos, como que Jesus Cristo, homem e Deus, fazia, como ele dividia não, no caso, ele era um ser humano, ele era humano, porém a divindade do Senhor, pelo seu poder, se manifestava na sua humanidade. Jesus nunca usou a sua humanidade para poder, vamos dizer assim, quando ele foi tentado, usar isso para que pudesse amenizar a tentação, ou quando ele estava na cruz, amenizar a dor da cruz, ou quando foi humilhado, amenizar a dor da humilhação. Nunca fez isso. O que acontece é que o poder, a sua divindade, se manifestava na sua humanidade, no sentido do seu poder e dos milagres, das palavras, mas também outra coisa, Jesus teve que estudar a Torá para poder falar, não foi que ele nunca precisou fazer nada, não, ele teve que estudar, e aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, se desenvolveu, e ele falava aquilo que ele já tinha estudado, mas a divindade do Senhor que se manifestava. Mas quando ele foi humilhado, torturado, pisado, em um momento a sua divindade amenizou esse sofrimento. Mas aqui no nosso texto do dia, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, num corpo, corporalmente, ou seja, no corpo, a plenitude da divindade. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele nunca usou a sua divindade de Deus para que pudesse usar isso em benefício próprio. Jesus nunca usou a sua divindade de Deus para usar em benefício próprio. Como assim? Como eu já disse, na questão da humilhação e do sofrimento. Ele usava a sua divindade para que outras pessoas pudessem ser atraídas, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas através de cura, através de palavras de sabedoria, de salvação. Isso sim, a sua divindade, ela atraía essas pessoas e ela era e as pessoas com certeza eram abençoadas através dessa divindade do Senhor. Na nossa síntese, pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e despótica. Ou seja, pensar em Jesus, pensar em Cristo Senhor Jesus, sem pensar na divindade, sem pensar ele sendo Deus, não convém, irmãos. Como a religião Testemunho de Jeová, crê que em Deus, crê que Jesus foi um grande homem, e tem várias figuras, vários folhetos deles que colocam Jesus ali, mas eles não acreditam em Jesus como Deus, como Ário, que mais ou menos no século, se eu não me engano, no século 3, se eu não me engano, no século 3, estava dizendo que Jesus era um ser criado, foi um ser criado por Deus, então não tinha como ele ser Deus. Então nós vemos que isso não é verdade. Jesus é Deus, Jesus sempre foi Deus. E a Testemunha de Jeová também, eles creem nessa questão de Jesus não ser Deus. A religião islâmica, a qual acredita que Maomé é o profeta enviado, eles acreditam que Jesus é apenas um profeta, não acreditam Jesus como Deus. Então, mas para nós, os cristãos, Jesus, ele é Deus. Aqui, no nosso texto bíblico que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 20, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só um Deus pode resgatar o pecador. Jesus resgatou o pecador. Foi Jesus, o sangue do Senhor Jesus, o sangue puro, resgatou o pecador. Só um Deus pode resgatar pecadores. E aqui ainda diz mais: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, o que Jesus disse para Filipe? Olha, Filipe, olha, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. O que Jesus disse para Filipe? Eu sou a manifestação do Pai. Isso para você já não basta? Eu sou Deus como Pai. Para você isso não basta? Como é que você diz mostra-nos o Pai? Então Jesus, ele é Deus. Só que Jesus, sendo Deus,
ele foi enviado aqui à Terra para o quê? Para a manifestação do Pai, e a manifestação de Cristo, e a manifestação do Espírito Santo, porque, irmãos, é uma trindade. São três. As três pessoas não são as mesmas pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo. Então nós vemos que se manifestam de formas, não vou dizer diferentes, pode ser de formas diferentes, porque o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo, que através do Espírito Santo nós sentimos a presença de Deus. É o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito. Então aqui nós vemos que Jesus, ele se manifestou como filho, ele se manifestou como homem na terra e não deixou nunca de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele foi Deus, claro, mas também tem um parênteses aqui. Se Jesus tivesse falhado, mas Jesus podia falhar na sua missão na terra? Sim, poderia, porque Jesus não foi tentado? Foi tentado, ele poderia ter falhado? Claro que poderia. Se ele for tentado e o diabo tentou ele, é porque tinha uma razão. Qual era a razão? De tentar tirar este propósito do coração de Jesus, de tentar fazer com que Jesus pudesse vir a falhar na sua missão. Então veja, que às vezes as pessoas acham que Jesus veio aqui e foi premeditado, é aquela coisa que já veio já para vencer. Não, irmãos, Jesus veio para lutar contra o inimigo, isso sim. Agora, poderia correr o risco sim. Agora, o que poderia acontecer? O homem não seria resgatado do seu pecado, o homem ficaria inundado de pecados, nunca conseguiria sentir o perdão, mas através de Jesus nós podemos sentir o perdão. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aqui eu já não preciso dizer mais nada quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Colossos. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus é Deus. O apóstolo Paulo, que era um adepto ortodoxo do judaísmo, creu em Jesus, e nós vemos aqui ele escrevendo essas palavras, que Jesus, ele é antes de todas as coisas. Então, a partir daí, meus irmãos, nós vemos que não tem nem o que questionar. Não tem nem o que questionar. Aqui na nossa introdução, existem algumas controvérsias e complexos que acompanham o cristianismo. Desde o início, a indissociável conexão entre a humanidade e a divindade em Jesus Cristo é uma dessas questões. Na verdade, se bem notarmos a aceitação desta condição humano-divina do Salvador, já é um pressuposto de partida para a compreensão de todo o Novo Testamento. Então nós temos que compreender o Novo Testamento. O mundo foi um mundo antes de Cristo. O mundo é um outro mundo depois de Cristo. Antes de Cristo, não existia o perdão como nós conhecemos hoje. Não existia a redenção como nós conhecemos hoje. Por quê? Animais não podem redimir uma pessoa pecadora. Como nós vemos que muitas religiões ainda usam o animal como uma figura de remissão. Vai lá, oferece o animal para o seu Deus, lá para qualquer Deus. Eles acham que através disso eles alcançam o perdão, alcançam bênçãos, alcançam algo, né? Como até muitas religiões, até afros, que defendem essa questão. Mas nós vemos que Jesus, no Antigo Testamento, existia sim sacrifícios de animais, mas depois que Jesus veio e morreu aqui, nós vemos que o único sacrifício redimiu toda a humanidade. Não precisa mais de sacrifício. Mas aqui no tópico 1, muito mais que super-homem, um homem de verdade. Necessidade da superação, dicotomia homem-deus em Jesus de Nazaré. Para iniciarmos de modo mais preciso nossa reflexão sobre um aspecto específico da natureza do Salvador, sua condição humana é urgente que esclareçamos de início o que deseja afirmar ao falar sobre a humanidade de Jesus de Nazaré. Não se pode, aqui vai dizer, não se pode falar de Jesus sem citar a sua humanidade. Não se pode. Não adianta falar Jesus foi um super-homem, porque também ele era Deus, né? Também tudo fica fácil. Não, irmão, Jesus era humano. Jesus teve que nascer. Mas ele nasceu da Virgem de uma forma milagrosa, sim, mas Jesus teve que nascer. A porta que ele veio para este mundo é a mulher. A mulher que é muito, muito
como é que eu posso dizer, muito importante para que isso pudesse ter acontecido. Então veja que Jesus era um ser humano, Jesus era humano, mesmo sendo Deus. Aí você vai dizer, mas em que momento Jesus entendeu que ele era Deus? Em que momento Jesus entendeu que ele era Deus? Irmãos, sinceramente, não tem como dizer isso. Não tem como falar, Jesus com 10 anos entendeu que ele era Deus, ou com 12, ou com 15, ou com 30, como alguns estudiosos defendem, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Não tem como dimensionar quando Jesus entendeu que ele era Deus. Mas nós sabemos o quê? Que Jesus foi criado em toda regra e lei judaica. O quê? Jesus teve que estudar. Não pense que Jesus com 12 anos de idade estava ali no templo, questionando os doutores da lei, ele apenas estava ali. Não, Jesus teve que estudar. Alguns até defendem que Jesus, quando estava ali, ele estava recitando a Torá para aqueles homens, estava passando no teste, que é o teste quando o rabino coloca a mão nos ombros e diz que está aprovado porque absorveu todo o ensinamento judaico. Não estou afirmando, já ouvi dizer, o estudioso, que é dessa forma. O que eu quero dizer, o que eu tenho convicção de dizer, é que Jesus teve que estudar, Jesus teve que buscar aprender, se aprimorar no conhecimento humano, no conhecimento que muitos defendem, Jesus era filho de carpinteiro, mas ele não era carpinteiro. Não é nada disso, porque José provavelmente morreu quando Jesus era ainda novo, que tudo indica isso, e Jesus teve que trabalhar para sustentar os seus irmãos. Irmãos, Jesus teve que aprender em todo o ofício do seu pai, porque o pai passava o seu trabalho para o filho. Era assim, a sua experiência profissional, o seu profissionalismo passava para o filho. Então Jesus teve que aprender toda a regra de carpintaria, Jesus teve que aprender toda a lei da Torá, toda a lei judaica, porque não pelo fato de ele ser Deus, porque toda criança, nós sabemos que com 13 anos tem que recitar a Torá. Jesus com 12 já estava recitando a Torá. Então Jesus teve que aprender, com certeza frequentou escola, com certeza brincou com seus amigos, com certeza Jesus passou por tudo que nós passamos. Ele foi tentado em tudo, porém não cedeu à tentação como nós homens cedemos à tentação. Ou muitas, né? Que nós como nós pecamos. Tentação, acho que é um termo até que forte de dizer, que às vezes quando tentação, a gente falamos em tentação, nós já associamos a sexualidade. Mas tentação não é só isso. Às vezes você pode se aborrecer, descontar numa pessoa. Então, Jesus ele foi tentado em todas as áreas, mas nunca cedeu, nunca pecou. Jesus Cristo mostrou-se ao mundo. Em Jesus, a concepção de Deus para os judeus. Ganha nome, rosto e endereço. Ele é Jesus de Nazaré, morador da pequena Cafarnaum. Com Jesus, a olimpiana transcendente da imortal definição da divindade, para os gregos sofre e morre na cruz. Então Jesus, os gregos, aqui vai dizer, nós estamos falando dos gregos, para eles é apenas mais uma filosofia de vida, mas para os judeus, para os cristãos da época, é uma forma de crer, uma religião. Uma religião, ele fala religião é um termo meio depreciativo, mas religião pode se associar a uma filosofia de vida. A filosofia de vida de crer em algo sobrenatural. Os filósofos não, eles creem em algo concreto. Tem a filosofia que eles creem, Sócrates, Platão, Aristóteles, e naquela época era muito forte essa concepção. Porém, nós vemos que isso é uma filosofia de vida deles, mas é uma coisa concreta. Nós temos Jesus Cristo como uma forma de crer, de ter fé. Nós temos fé em Cristo, nós temos fé que Jesus veio, morreu na cruz e nós podemos sentir a sua presença. Isso é fé. Então aqui nós vemos que Jesus mostrou-se ao mundo como homem, mas nunca deixando de ser Deus. Isso é muito, muito grande. A experiência humana de Jesus foram várias, irmãos. Jesus teve muitas experiências, infelizmente, até é engraçado dizer, que até muitos hoje acreditam, que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, que teve filhos, como uma religião dos mormons, né? Joseph Smith, ele acha que Jesus teve 3 mulheres e que ele, Joseph Smith, que é o fundador da religião dos mormons, ele é uma das descendências direta de Jesus com essas mulheres. Então veja a que grau que chega a mentalidade do ser humano, né? Livros apócrifos, muitos livros apócrifos, muitos livros apócrifos existem, mas alguns deles vão relatar Jesus como ele tendo um relacionamento com Maria Madalena. Irmãos, isso não é verdade.
Isso não tem como. Se Jesus tivesse tido qualquer tipo de relacionamento, ele não conseguiria alcançar a sua missão. Não, se Jesus tivesse filhos, também não. Jesus ele não teve filhos, Jesus não deixou descendência aqui. O que Jesus deixou, sim, foram filhos na fé. Foi filhos para crer em Deus Pai, isso sim. Agora, dizer que Jesus deixou filhos, que Jesus teve relacionamento com Maria Madalena, pode ser, de repente Jesus foi tentado por... Claro que ele se sentiu tentado por mulheres. E pode ser que Maria Madalena seja uma mulher que Jesus se sentiu tentado, se sentiu atraído. A carne, Jesus era a carne, Jesus se sentia atraído, mas nunca pecou. Mas ele nunca pecou. Então, a experiência humana de Jesus foram muitas. Jesus, por isso que às vezes nós falamos acerca que Jesus nos entende. Ele entende, porque ele em tudo foi tentado. Mesmo morrendo novo, teve uma grande experiência de vida. Tópico 2. Cristo Jesus, nosso Deus. O Deus que está conosco. Jesus, como era difícil, as pessoas às vezes tinham essa dificuldade às vezes com o Pai, quem é o Pai... como é que pode, nós nunca temos visto esse Deus que se fala conosco, a gente fica com medo, como aconteceu no monte lá, quando Moisés subiu no monte, começou a trovejar o monte, aí o povo falou, não fala conosco não, Moisés, não deixa esse Deus falar conosco não, que esse Deus aí não, mas que o Senhor possa usar, no caso, Moisés para falar conosco. E aí Moisés foi um intérprete acerca de Deus querendo falar com o povo. E aqui nós vemos nesse tópico 2, que Jesus, ele se transfigurou não, ele veio como Deus, se fez como homem, e nós podemos ver a sua glória, como a uniglória do unigênito do Pai, como diz em João, cheia de graça e de verdade, através de Jesus, na humanidade de Jesus. Por que, meus irmãos? Por que Jesus se mostrou como um ser humano? Vamos lá, por que Jesus se transformou como um ser humano? Se Jesus se transformou como um ser humano, nós temos dificuldade de entender vários aspectos dessa humanidade de Jesus. Imagine se Jesus, e nós somos os seres humanos, imagine se Jesus viesse como um Deus. Você acha que a gente ia entender? É claro que não. Se a gente, como humano, nós temos dificuldade de entender, imagine Jesus vindo só como Deus, aí que nós não entenderíamos mesmo. Então às vezes, nós entendemos a humanidade de Jesus, mas nós temos dificuldades para entender a divindade de Jesus. Nós temos essa dificuldade por quê? Porque nós não somos seres divinos, nós somos seres humanos. Então a humanidade nós entendemos, mas a divindade nós temos uma noção, mas na sua completude nós não conseguimos entender. Ele é como Deus é. Em Cristo nós temos a oportunidade de conhecer e entender exatamente como Deus é. Eu acho essa frase muito forte, entender exatamente como Deus é. Não, nós não temos como entender como Deus é, nós não temos. Nós temos uma noção de entender o amor de Deus por nós. Nós temos assim uma noção de entender que Jesus deixou toda a sua glória para vir aqui pisar nesse chão sujo, sofrer, ficar num lugar onde tem picuinhas e brigas e intrigas por bobagens, essas tentações que uma hora a gente está bem com Deus, mas se a gente cair, a gente sente mal e é perigoso a gente perder a salvação num curto espaço de tempo de vida, porque Jesus veio da eternidade. Então ele estando aqui, começou a correr o tempo. Jesus foi bebê, depois foi criança, depois foi adolescente, adulto. Então veja que é difícil isso. Isso é complicado. Por que é complicado? Nós não conseguimos entender como Deus é. Nós entendemos, às vezes a gente vê na Bíblia diversas vezes os propósitos e que Deus é o Senhor que amou o mundo de tal maneira, mas a gente não consegue entender isso. Nós não conseguimos entender. Então Jesus veio à Terra para quê? Para que a gente venha ter um pequeno entendimento do grande amor de Deus que quer salvar a humanidade e que mesmo tendo pecado no mundo, Deus nunca abandonou a sua criação. Exatamente uma das coisas que Deus quis dizer. O Cristo humilde. Talvez uma das percepções mais difundidas sobre Deus entre a maior parte das pessoas é que jamais seremos capazes de compreendê-lo por ser ele um ser elevado e sublime, que de tão superior a nós, todo e qualquer conhecimento e contato com o Altíssimo será impossível. Cristo não é assim. Em Jesus, o Deus magnífico faz questão de revelar-se de modo simples e acessível até para mais ingênua criança. Veja bem, irmãos, Jesus nunca desfez de ninguém. Pelo contrário, as pessoas mais pecadoras, mais terríveis, foi aquelas que Jesus sentou para
comer junto. Jesus nunca desfez, Jesus é um ser humilde, não como esses pastores de hoje em dia aí, que agora eu sou o Senhor, eu sou o dono do ministério, eu tenho meu ministério, que meu ministério, a minha igreja, que tem 200 mil membros, eu tenho uma grande igreja, eu. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus sim fala, olha, aqueles que o Pai me deu, eu não os perdi. Por quê? Porque aqueles que o Pai deu para ele, que aceitou essa condição, as pessoas que aceitaram essa condição, não se perdeu. Mas Jesus, ele senta para comer com as pessoas. Ele é sensível ao toque, as pessoas tocam nele. Não é como esses pastores que andam com 10, 15 seguranças, carro blindado, e para ninguém chegar nem perto, você não pode nem chegar perto. Se você quiser ter uma audiência com ele, com o pastor, você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Mas o empresário, aquele que é influência, consegue. O prefeito, esses aí tem porta aberta. Mas o membro comum não consegue. O membro comum não consegue. Eu tive a infelicidade de uma vez estar na igreja e a esposa do pastor presidente passar por mim, cumprimentar o pastor, o irmão que estava do meu lado. Eu estendi a mão para ela, ela não estendeu a mão para mim, não me cumprimentou. Mas ela não te viu, não tinha como ela me ver. Eu estava de frente para ela, estava olhando para mim, mas não me cumprimentou. Então, meus irmãos, nós vemos que, poxa, é uma coisa tão normal de nós cumprimentarmos uns aos outros, mas as pessoas não fazem isso, né? Se desviam, mas Jesus não. Jesus sempre cumprimentou a todos. Jesus sempre chegou perto de todos, principalmente dos pecadores. 3. Tópico 3. Um Cristo que conhece as nossas dores, da teoria e prática. Jesus conhece, irmãos. A gente que nós estávamos falando, Jesus conhece tudo aquilo. A tentação sexual, Jesus conhece. Jesus conhece, mas Jesus não teve filhos, como é que ele sabe como é ter filho? Jesus sabe também, porque às vezes não precisa só apenas você ter filho, claro, faz toda a diferença. Mas Jesus, na sua sabedoria e inteligência, ele sabe muito bem, porque Jesus foi filho. Jesus foi filho. Jesus ele foi filho e foi um filho obediente. Então ele sabia, com certeza, como educar uma criança, porque ele foi educado, muito bem educado por José. Então, nós vemos o quê? Que Jesus ele passou por várias situações e que em todas elas Jesus foi vitorioso. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Jesus foi vencedor. Jesus ele veio para essa terra como homem e venceu. A sua divindade se manifestava através do seu poder, mas ele nunca usou a sua divindade para amenizar a tentação, amenizar a sua dor, amenizar a sua frustração como homem. Mas Jesus foi frustrado? Claro que foi, irmãos. Jesus sentiu todos os sentimentos humanos que eu e você, que nós sentimos. Porém, ele nunca pecou. Parte 3 aqui. Parte 2. Ele intercede por nós. A Escritura revela que o Senhor Jesus é eternamente comprometido em interceder por nossas vidas. Isto é o nosso Senhor. Não nos trata como arrogância e desprezo, mesmo sabendo de nossas falhas e fragilidade. Jesus, pelo fato de nós sermos falhos e termos fragilidade, aí que o amor de Deus se manifesta com mais intensidade. Então, Jesus não despreza ninguém. Ele intercede por nós. Ele ama as suas ovelhas. Ele não ama o que você tem, ele ama o que você é. É diferente. Citando os pastores outra vez, irmãos, o evangelho, o evangelho crescendo no Brasil, irmão, tá só inchado. Não tem crescimento, tem um inchaço. Então nós vemos que aqui Jesus, ele intercede, ele ama o seu povo, ele ama as suas ovelhas, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Diferente desses pastores, que amam o que a pessoa tem, não o que a pessoa é. Que amam o que a pessoa pode dar para a igreja, para o seu luxo e seu benefício, não o que a pessoa é. Não que a pessoa está sentindo. Jesus ele se preocupa com o que nós nos sentimos, como nós estamos nos sentindo, como a gente está. Não é uma palavra que ele prega lá, uma palavra de autoajuda, que outra pessoa que prepara para ele, porque Jesus ele não precisava de ninguém preparar o seu sermão. Ele mesmo pregava palavras de sabedoria. Por isso que eram palavras de sabedoria. E outros, muitos desses pastores aí vão faz um curso de oratória, um curso de retórica aí, e também, claro, vem preparado o sermão prontinho para ele, ele tem já a oratória, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem facilidade para falar, já que fez o curso, e aí as pessoas choram, o pastor não me ama nada, irmão. Vai falar com ele para ver se ele te ama. Vai chegar e estender a mão para ele, vai falar, pastor, é por isso que existem pessoas na igreja que podem... Mas às vezes as pessoas querem falar com seus pastores. É importante. Eu estava no grupo de jovens
E às vezes era diferente quando o pastor da igreja chegava para dar uma palavra. É diferente, é uma figura diferente, diferenciada, não tem como negar isso. Mas Jesus, ele fala com todas as pessoas, ele chega a todas as pessoas, ele cumprimenta a todos, ele não tem medo de sair na rua, ele sai na rua, claro, no final da sua jornada, quando ele estava para ser preso, ele ficou um pouquinho mais afastado pelo fato da perseguição. Mas depois Jesus se deu a conhecer, deixou-se ser levado como prisioneiro, e aí nós sabemos que ele foi crucificado. Parte 3. Ele está atento a todas as dores. Jesus leva a sério nossas dores e sofrimentos. Jesus, meus irmãos, nunca fica alheio às nossas dores e sofrimentos. Por quê? Porque ele sabe o que o ser humano sente. A angústia na alma. Jesus foi angustiado. Irmãos, a angústia que Jesus sentiu no Getsemane foi uma coisa assim surreal, que nós, eu acho que dificilmente nós vamos sentir nessa vida. Porque Jesus estava sentindo a angústia das pessoas, de si próprio, claro, ali como homem, mas também das pessoas. Ficar angustiado por si já é difícil. Imagine por outras pessoas e juntar tudo isso no mesmo corpo, no mesmo sentimento, que o sentimento, o corpo e o intelecto de Jesus naquele momento é um intelecto limitado. Limitado. Então, pelo fato de ser limitado, ele sentiu aquelas dores, chegou a gotas de sangue sair do seu, chegou a chorar gotas de sangue, suor de gotas de sangue, chorar não, suor de gotas de sangue começaram a descer do seu rosto. Por quê? Porque ele se sentiu angustiado, Jesus sentiu medo. Então isso deu uma aflição na sua alma tão grande que ele se sentiu assim. E ele sabe como nós nos sentimos nas nossas fragilidades. Ele tem compaixão de nós. Jesus se compadece por nós. Jesus nos ama tanto que um ser insignificante como nós, ele se preocupa. Esse é o nosso Deus. Conclusão. Tratar sobre a natureza de Jesus Cristo é sempre uma questão instigante e desafiadora, uma vez que esse é um tema que se debate na igreja desde seu nascedouro e foi, em várias ocasiões, um assunto associado às heresias e controvérsias. Contudo, ao superarmos as dúvidas e concentrarmos-nos em tratar a revelação da natureza de Cristo Jesus nas Escrituras como uma ação benevolência de Deus em nosso favor, tudo torna-se mais fantástico ainda, pois Jesus de Nazaré é nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele que Ele morreu pela sua igreja, Ele viu a nossa necessidade de sair do pecado, se fez homem, que Jesus não precisava fazer isso, se fez homem, se colocou à disposição do Pai para vir resgatar o pecador. Amém, meus irmãos? Você ainda que não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.